Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com o que vestir, nem com o que comer, nem beber. Oi, gente, meu nome é Marcos Botelho, eu sou professor de Teologia e Hermenêutica Bíblica desde 2003. Eu quero convidar você para estudar o Sermão do Monte. Nós estamos estudando com 2 vídeos por semana, são 24 vídeos. É um curso rápido, mas porém profundo sobre o que é ser discípulo de Jesus, um discípulo radical. Vem estudar a Bíblia com a gente, não importa se você vai começar agora, se você quer pegar desde o início, você pode estudar no YouTube de forma gratuita, você pode estudar aqui num curso que eu tenho também de forma gratuita, mas lá, se você se inscrever aqui, são poucas vagas, lá eu respondo perguntas e tenho um certificado no final se você completar todas as aulas. Nesse curso aqui embaixo é o mesmo conteúdo, é gratuito, você escolhe se você quer de forma comprometida ou aqui às vezes assistindo, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Mateus 6, de 25 a 34. Se você ainda não leu, para o vídeo agora, vai ler, vai ver o que Deus fala com você, o que o Espírito Santo traz no teu coração e depois vem conferir aqui no nosso vídeo estudo outras coisas que Deus pode estar falando no texto que você não percebeu, ok? A gente vai falar sobre preocupações e ansiedades, tá bom? Vamos para o texto? No vídeo passado, Jesus deixou claro que a gente tem que escolher qual Senhor nós vamos servir. Se é a Mamon, se é o Deus da riqueza, se é o Deus desse mundo, do acúmulo desse mundo, ou se é o Deus verdadeiro. A gente não tem como servir a 2 senhores, porque a gente vai amar um e odiar o outro. E ele fala, quando ele fala isso, que ele fala, a gente tem que escolher um ou outro, ele vai agora tratar quando você escolher um, você não adianta ficar ansioso e preocupado com o outro. Você escolheu um, esquece o outro. O outro, esse um vai cuidar. Então, assim, você escolheu Deus, então não precisa ficar ansioso com as coisas desse mundo, né? Porque, portanto, se você não escolheu as coisas, o tesouro desse mundo, escolheu a Deus, portanto, não fique ansioso, preocupado com o que comer, com o que vestir, porque Deus vai cuidar de você, porque você escolheu o Senhor, você falou, eu pertenço a esse Deus. Vamos lembrar o seguinte, Jesus está usando uma metáfora de um escravo, e os escravos naquela época do primeiro século, eles têm o dever de servir ao Senhor, servir à vontade do Senhor, mas o que as pessoas não falam é que os senhores tinham várias leis e deveres com os seus escravos, leis no judaísmo, você tem Levítico, você tem no próprio Êxodo, quando a gente está lendo aqui, que a gente viu lá de 21, 22, 23, falando sobre as obrigações do Senhor com seus escravos. Então, uma delas é cuidar com o que comer, o que vestir dos seus escravos, dos seus pertences. Então, o que Jesus está fazendo paralelo é o seguinte, se você escolheu pertencer a Deus, é óbvio que ele vai fazer o mínimo possível, que é na lei, que é cuidar dos seus. Então não se preocupe com o que comer ou o que vestir, porque, e aí Jesus vai falar, olha só, olha as aves do céu, elas não se preocupam, elas não plantaram, elas não fizeram celeiro, elas não colheram, mas agora elas sempre têm o que comer, o que vestir, elas estão bem, elas estão vivendo a sua vida. Quanto mais Deus não vai te dar o que comer todos os dias. Olha os lírios, né? Ele pegou alguma erva daquele mais comum possível, né? Como se hoje Jesus falasse, olha a grama aí que está aí. Nem Salomão, e ele está usando a figura de um dos homens mais ricos da história, em todo o seu esplendor, na sua potência máxima de dinheiro, sabedoria, riqueza, não se vestiu igual uma delas. Está dizendo, olha, elas são lindas, elas estão maravilhosas, vocês não são muito mais queridas por Deus do que elas que hoje estão aí, amanhã vão ser queimadas, vão ser arrancadas, jogadas fora. A nossa escolha básica de como vamos servir um Deus afetará claramente como vamos nos preocupar com o outro Deus. Então, se nós escolhemos o Deus, nós não devemos andar ansioso com o outro Deus que é Mamon.
Então não devemos andar ansioso em servir Mamon, porque Mamon tem que ser deixado para lá e Deus vai prover as riquezas desse mundo. Jesus está fazendo um paralelo muito claro entre pessoas que não temiam a Deus, pessoas que se preocupavam com a riqueza desse mundo, que serviam Mamon, que se preocupavam diariamente com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Esse era o anseio da vida deles. E Jesus está colocando os discípulos deles que se preocupam com o reino de Deus e a justiça. Esse é o paralelo claro do vídeo de hoje, que Jesus vai traçar uma linha aqui no meio. Os antigos filósofos gregos tinham uma palavra chamada o bem supremo, esse anseio que a gente tem por algo, por uma conquista na vida, né? Hoje a gente fala sobre ambição, né? Essa ambição. E geralmente a palavra ambição caiu como algo pejorativo. Ah, esse cara é um ambicioso egoísta, né? Mas existe uma boa ambição, a ambição do reino, né? Então, o que é a ambição? A ambição é uma vontade forte por alguma coisa, por algum sucesso. É uma vontade grande por um sucesso, é uma ambição. Então, se você tem uma vontade grande por ganhar dinheiro, por ser rico, essa é uma ambição terrena. Se você tem uma vontade muito grande pelo reino de Deus, pelas pessoas conhecerem a Jesus, pelas pessoas terem sua justiça, isso é uma ambição boa do reino de Deus. Então esse bem supremo que os gregos falavam, ou a ambição do reino, escolha a palavra que você quiser, mas Jesus vai usar isso para que a gente tenha algo, para que a nossa ambição positiva caia no reino de Deus e na justiça. Porque para Jesus nós vamos sempre ser um adorador, nós fomos criados para adorar. Não existe esse negócio de que, eu não adoro ninguém, eu sou ateu. Então é que nem aquela brincadeira que a gente fala, eu sou ateu graças a Deus. Então hoje em dia se fala muito sobre esse ceticismo, né? Eu não acredito em nada, tudo. O que Jesus está dizendo é, mesmo os que falam que não acreditam em nada, são adoradores da matéria, são materialistas. A gente sempre, como seres humanos, isso é o que Jesus está revelando, vamos estar adorando alguma coisa, nem que seja a nós mesmos. Então, se você não está achando que não está adorando alguém, você já está adorando alguma coisa. Então, o que Jesus está falando é, intencionalmente, antes de tudo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer em primeiro lugar isso, você não deixa a vida levar e você cair em adorações vãs. Você não vai estar se adorando, ou adorando alguma coisa fútil, ou adorando o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai, ou as ofertas da vida. E aí Jesus fala, quem de vocês, com mais preocupado ou ansioso que esteja, vai acrescentar um côvado, né? Essa tradução dessa palavra não se sabe ao certo se ela representa o curso da sua vida ou a estatura. Então não dá para saber se é um tempo maior da sua vida ou se é alguns centímetros a mais na sua estatura. De qualquer jeito é impossível, né? Então, qual de vocês mais preocupado pode se tornar maior, alguém com mais estatura, ou pode viver mais tempo? Nenhum dos dois você pode fazer. Você pode ficar preocupado o que for, você não vai ser maior, você não vai crescer mais do que você cresce, e você não vai durar um segundo a mais do que está escrito no livro da vida. Então, Jesus está mostrando que essa ansiedade ela é inútil. O que você tem que é confiar em Deus, porque nele a gente tem toda a confiança e é dele essa resposta sobre o nosso tempo de vida ou as coisas que a gente não tem controle, está nas mãos de Deus. Eu gosto de uma história de Hudson Taylor, na sua primeira viagem em 1853 para a China, a sua primeira viagem evangelística. Ele estava num barco e esse barco estava naufragando e ele orou para que Deus pudesse salvar ele e que ele se Deus salvasse, ele ia continuar fazendo a sua obra missionária. E ele falou que confiou naquela oração e logo depois passou alguém para dar o bote salva-vida. Ele não aceitou o bote salva-vida porque ele achou que se ele aceitasse o bote salva-vida, ele não iria... ele não estaria confiando na resposta de oração, porque Jesus tinha falado que ia salvá-lo ali.
E aí ele se salvou e anos depois ele escreve uma carta dizendo que ali ele se mostrou muito imaturo, que uma coisa não tem nada a ver, uma coisa não anula a outra. Ele deveria ter aceitado o bote salva-vida, o salva-vida, que aquilo ali era uma prudência. Então, quando a gente fala que a gente não deve se preocupar com as coisas da vida, não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar para ter. Então, até as aves do céu que não se preocupam, elas vão caçar, elas vão procurar, elas vão trabalhar para ter. Então, uma coisa é a gente falar que não vai viver ansioso, não vai ficar preocupado, desconfiando, é aquela vida que você não vive o presente, você só vive o futuro, aquela preocupação que te tira do presente. Outra coisa é você viver de forma prudente. Então, o Hudson Taylor falou que deveria orar para Deus ter livrado e ter feito tudo possível para não se afogar. É a mesma coisa na nossa vida. Você tem que confiar em Deus e orar que Deus vai cuidar, mas você tem que trabalhar, você tem que ter previdência, você tem que ter todas as coisinhas certinhas. Uma coisa não anula a outra. Deus deu inteligência, sabedoria para que a gente possa viver nos padrões dele. E a gente hoje pode fazer isso, nossa sociedade se organizou para isso, não tem uma coisa não anula a outra. As pessoas hoje usam os textos bíblicos para viver de forma irresponsável. Não quer dizer uma coisa não anula a outra. Uma vez eu lembro que tinha uma pessoa falando sobre o Espírito Santo, né? Ele não preparava os textos para pregar, né? Não preparava a pregação, e falava que o Espírito Santo falava na hora para ele, e um outro pastor pentecostal que eu gostava muito, ele falava assim: o mesmo Espírito Santo que te revela na hora, me revela 5 dias antes, na hora que eu estou sentado preparando a minha pregação. Não tem esse problema. A questão é de 5 dias antes ou se é na hora. Eu prefiro 5 dias antes, porque o Espírito Santo já me preparou antes e preparou outros escritores que também se prepararam. Então, é muito trabalho do Espírito Santo em cima de várias pessoas, né? É um trabalho coletivo. Então, uma coisa não anula a outra. É bom observar isso, que às vezes a gente fala, vamos depender só de Deus e vive de forma irresponsável. Não é isso. Jesus não está falando sobre prudência, sobre previdência, sobre viver, sobre trabalho. Ele está falando sobre ansiedade, sobre viver ansioso com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Eu queria encerrar com como Jesus acaba aqui, que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqui Jesus faz uma separação. Ele faz de forma proposital. Se no vídeo passado eu quis usar Paulo para falar o que é o tesouro no céu, e ali Paulo descreve de forma linda, sublime, o que é investir no reino do céu, que é conhecer a Deus, evangelizar e investir nas causas. Aqui Jesus vai falar de outra forma, mas é a mesma coisa, mas é de outra forma. Aqui Jesus vai usar a mesma forma que ele usou no começo do Sermão do Monte. No começo do Sermão do Monte, se você estava comigo lá nos estudos, ele usa sobre o sal e a luz, né? A luz e o sal, né? O sal é para preservar e a luz é para iluminar. Aqui também. Então, quando ele fala, busque primeiro o reino de Deus aqui, ele está falando sobre esse lugar onde Jesus é reconhecido como rei. Esse lugar onde Jesus reina. Jesus reina em toda a criação. Mas existe um lugar que ele é reconhecido como rei, que é a sua igreja, ou que é o seu reino. E ali, um lugar onde Jesus reina com exigências e bênção e desconhece meio termo. É um lugar onde Jesus age de forma plena. E que esse desejo de servir a Jesus comece em nós até que cada setor da nossa vida seja submetido prazerosamente e francamente a Jesus Cristo. Então a gente começa a se submeter a Jesus de uma forma que de repente se torna prazeroso servir ao Senhor de forma plena. E quando Jesus fala buscar a justiça, é o reino que se expande um pouco mais. É um reino como se fosse o sal. É o reino da justiça, que não necessariamente é aonde
na igreja, né? Não é aonde as pessoas reconhecem ele como rei, mas a justiça tem que ir, né? É interessante que os profetas no Antigo Testamento, eles não só profetizavam em Israel, eles profetizavam nas nações pagãs, porque o reino, a justiça de Deus, ela era para o mundo, para a criação toda, e não só para quem reconhecia a Deus. O profeta Amós, por exemplo, ele advertiu o juízo de Deus para a Síria, para a Filistina, para Tiro, Edom, Emon, por todos eles por estarem agindo com crueldade na guerra. Então, olha que interessante, os profetas eles iam além da fronteira para falar da sua justiça. Um dos maiores pactos, e é um que eu sigo, que é entre missionários, né? Os missionários do mundo todos a cada 20 anos se juntam e eles fizeram em 1974 o Pacto de Lausanne, e o Pacto de Lausanne começa dessa forma, e é uma forma interessante de descrever isso que eu estou falando sobre a justiça de Deus. Afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens, portanto, partilhamos a sua preocupação com a justiça e com a reconciliação de toda a sociedade humana. Então, quando a gente busca a justiça de Deus, a gente está buscando em toda a sociedade. Então, cabe a nós buscar o reino de Deus nesse lugar onde Jesus reina na nossa vida, na sua igreja, e buscar a justiça na criação, em toda a sociedade. E toda vez que a gente buscar isso, a gente vai ser servido nas coisas básicas, no que comer, no que beber e no que vestir. A gente vai servir ao único Senhor quando a gente optou pelo Senhor verdadeiro, e o resto, e todas essas coisas, não todas as coisas, essas coisas básicas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida. Galera, no próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 7, de 1 a 6, a nossa responsabilidade com o salvo, conosco e com os ímpios. Vai lá estudar!